E aí galera, beleza? Rafael Niar Cars, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, pouco divulgado, poucas pessoas falam sobre isso. Faixa de esmagamento, zona squish, já ouviu falar? Confere esse vídeo aí. Galera, vocês já ouviram falar sobre essa faixa de esmagamento? Zona squish? Então, ó, vamos lá, hein? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, tá? Vou deixar aqui, ó, quem quiser pausar o vídeo e dar uma lida aí também, ou quiser acompanhar a leitura aqui comigo, vou colocar aqui no pedestal aqui para não balançar o celular. E aí vamos fazer essa leitura aqui junto, hein? Muito interessante essa matéria aqui, eu gostei demais, hein? Vamos lá, galera. No mundo da preparação é muito comum realizar alterações geométricas nos motores em busca de mais cilindrada ou mais RPM, mais torque, adequação de taxa de compressão, etc. Isso se realiza através de troca e usinagem de pistões, bielas, virabrequim, bloco, cabeçote, junta do cabeçote e também em combinação de peças de motores diferenciadas, a fim de atingir nova configuração. Porém, um detalhe importantíssimo e muitas vezes passa despercebido pelos profissionais é a chamada squish band, que podemos entender como faixa de esmagamento. Trata-se de uma área com formato de arruela, que é essa daqui, ó, que é o pistão, tá vendo? Ó, ponto morto superior aqui, ó, PMS. Quando o pistão tá lá em cima em compressão, é como se fosse uma arruela. Trata-se de uma área com formato de arruela que existe entre o cabeçote e o pistão, quando em posição de PMS, ponto morto superior. Normalmente esse espaço tem espessura ao redor de 1 milímetro. Essa faixa estreita provine a formação de excesso de mistura periférica na câmera. Entre parênteses, as extremidades da câmera são áreas mais propensas à detonação e empurra a mistura para o centro da câmara no tempo de compressão do motor, favorecendo a formação de turbulência e a emulsão da mistura, aumentando assim a eficiência do motor e a velocidade da queima. Galera, olha que interessante isso aqui, hein? Além disso, a relação resultante entre a área e o volume nessa região se torna alta. A alta área de troca de calor das paredes para pouco volume de mistura aquecida, favorecendo o resfriamento da mistura periférica superaquecida neste ponto crítico da câmara de combustão. Portanto, esse é um ajuste que devemos considerar sagrado em qualquer motor, principalmente se for preparado. Uma faixa de squish incorreta ou insuficiente favorece o fenômeno nocivo da detonação da mistura, que é terrível para qualquer motor, principalmente para motores de alto rendimento. Infelizmente, qualquer alteração geométrica no motor pode causar essa mudança na zona squish. A boa notícia é que se verifica facilmente esse ajuste e, na maioria dos casos, se estiver fora da especificação, corrige o problema e não é muito complicado. Agora vamos rever o fenômeno. Em um motor saudável com a queima normal, após a vela disparar a faísca, a frente de chama se desloca rapidamente através da câmara de combustão, atingindo as extremidades da mistura e completando a queima com eficiência. Não há indícios de pontos quentes na câmara, bolsas de mistura mal formada, picos de pressão, etc. A queima rápida e controlada produz um aumento de pressão progressivo no cilindro, que será usado para empurrar o pistão para baixo com eficiência no tempo de força do motor e com menor estresse mecânico possível sob componentes internos. A velocidade de propagação na frente de chama está entre 50 e 100 metros por segundo. Porém, há situações em que a queima não acontece de maneira controlada. Se por algum motivo uma parte da mistura ainda não queimada atingir um valor
de pressão e temperatura alta demais, ela vai simplesmente explodir, detonar, ao invés de queimar. Essa explosão libera quantidades excessivamente altas de energia, ocasionando violentas ondas de choque no interior do cilindro. Essas ondas de choque viajando em altíssimas velocidades, acima de 1000 metros por segundo, colide contra as paredes do cilindro, pistão, junta do cabeçote, chegando a gerar som audível em casos intensos, o tal bate-pino. Entendeu, pessoal, como que é a batida de pino? O pessoal fala que é algo mecânico, mas não é, tá? É isso aqui, ó. O choque prolongado dessa onda causa a destruição das câmaras de gás inerte que protegem o metal. E como consequência, o fogo da combustão atinge a superfície do metal diretamente com um maçarico. Resumindo, se o fenômeno persistir, o motor inevitavelmente será destruído. Portanto, devemos lutar até o fim para evitá-lo. É importante destacar que em um motor sofrendo detonação severa, principalmente se for um motor de alto rendimento, alguns segundos ou menos podem causar a destruição. Vejamos no gráfico a seguir a variação de pressão no interior do cilindro em situação normal comparado com a situação de queima que ocorre a detonação. Olha que interessante isso aqui, galera. Aqui é o gráfico aqui, ó. Olha lá, ó. A ocorrência de detonação pode estar relacionada a diversos fatores, como a resistência do combustível utilizado, avanço de ignição, qualidade de emulsão da mistura, eficiência volumétrica do motor e muitos outros. Porém, nessa matéria vamos focar a atenção geométrica da câmara de combustão. Veja a seguir duas ilustrações de avanço à frente de chama no interior da câmara de combustão. Aqui, pessoal, pressão do cilindro, ângulo do virabrequim, tá? Pressão progressivamente, tá vendo, ó? Ponto de ignição, ó, subiu, certo? Aí desceu, que é o ponto morto superior, tá vendo? Ponto morto, aqui é o ponto morto superior, e depois que deu a queima, certinho, tá vendo? Variação de pressão em situação normal de queima, é isso aqui, ó. Olha só aqui agora, ó. Olha o que acontece aqui agora, ó. Ondas de choque causada pela detonação. Olha a pressão no cilindro, onde já foi parar, ó, 60 bar, ó. Tá vendo? Olha ó, o gráfico. Olha só como demora para cair também, ó. Ou seja, não é só a batida, ó, o problema é depois também, né? Essa onda de choque fica lá dentro do cilindro, ó. Variação de pressão no cilindro com ocorrência de detonação. Olha que coisa horrível. Continuando aqui, galera. Na queima normal, uma frente de chama eficiente e turbulenta avança rapidamente. A geometria desta câmara de combustão evita a ocorrência de detonação através das áreas de resfriamento abundantes e eficiente. Com uma distância curta de velas de ignição até a extremidade da câmara. Perceba também que o volume da câmara diminui conforme a distância da vela aumenta. Isso é extremamente importante para evitar que grandes quantidades de mistura sejam cercadas e comprimidas pela frente de chama, que avança. Lembre-se, está falando mais sobre isso aqui, tá, pessoal? Lembre-se que se a mistura ainda não está queimada, está bastante quente, devido ao tempo de compressão que o motor acaba de realizar ao comprimir qualquer gás, a sua temperatura aumenta. Lei do gás ideal de Isaac Newton. Portanto, a combustão está próxima da sua temperatura de autocombustão, o que facilita o início da queima pela faísca da vela de ignição, que ocorre normalmente. Ele falou sobre isso aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, ele estava falando sobre isso aqui, ó. Tá vendo? A vela tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, avanço de chama, avanço de frente de chama 50%, ó. Tá vendo? Ela vai sofrendo o aquecimento, ó, e ela vai se propagando. Aqui, ó, tá 100%, ó. Tá vendo a queima? Ó aqui o ângulo da vela com a válvula no cabeçote, para vocês poderem entender, tá? Olha a temperatura que chegou aqui, ó. Por isso que existe também o componente da vela, as velas de grau, velas frias. Ou seja, a vela ela vira um
um condutor para tirar o calor da câmera. A vela fria, a vela quente, ela mantém o calor da câmera, tá? Eu acho que, se eu não me engano, quanto maior o grau térmico da vela, mais fria ela é. Quanto menor o grau térmico, mais quente ela é. Eu acho que é isso, pessoal. Depois eu confirmo e ponho no vídeo aí para vocês, tá bom? Mas continuando aqui, ó. Vamos lá, porque essa matéria aqui é muito interessante, tá? Vou posicionar aqui melhor. Porém, em motores mal projetados ou mal ajustados, isso pode causar problemas sérios, como percebemos na ilustração da queima com ocorrência de detonação. É essa daqui, pessoal. Observe que a geometria das câmeras de combustão não apresenta áreas de squish suficientes, assim como a distância da vela e o volume de mistura nas extremidades são excessivos. Ou seja, aqui, ó, é a distância da vela em relação ao cabeçote muito rebaixado, entendeu? Olha lá, ó, detonação, ó. É aqui, ó, tá vendo? Ou seja, deu a detonação antes da vela. A frente de chama avança mais lentamente devido à fraca turbulência gerada no tempo de compressão. Isso permite tempo suficiente para que o grande volume de mistura ainda não queimada, que está cercado na extremidade do cilindro, ou seja, comprimido pela chama que avança, aumenta mais ainda a sua temperatura. Para piorar, o maior tempo de queima aumenta a transferência de calor por irradiação da chama para a mistura cercada. O resultado é que a mistura periférica superaquecida atinge a sua temperatura de autocombustão e explode descontroladamente, fenômeno que conhecemos como detonação. Pessoal, entendeu aqui? Tá? Ó, avanço da frente de chama 50%, ó. E aí aqui, ó, avanço da frente de chama completo, ocorrência de detonação, mistura periférica. Ou seja, 2.500 graus aqui, ó. Ou seja, o combustível acaba entrando em combustão sem a vela, tá? É como se fosse o diesel. E aí essa onda de choque aqui dentro do cilindro prejudica tudo o motor, porque tem que ser uma coisa controlada, não pode ser descontrolada, né? Então aqui, ó, tem que ser algo assim, ó. Tem que ser algo, por isso que o projeto também da cabeça do pistão é muito importante, o projeto da câmara de combustão é muito importante, tá? Vamos lá, continuando. Aqui você pode ver uma das raríssimas fotos conhecidas do fenômeno de detonação acontecendo no interior da câmara de combustão. Este detalhe é tão crítico que um motor com 7 de taxa, nossa, baixíssimo, de taxa de compressão, e deficiências na faixa squish pode apresentar detonação muito mais severa do que motores que tenha 10 de taxa, porém com geometria de squish correta. Assim, percebemos que apesar de existir diversas maneiras de se alterar a cilindrada ou taxa de compressão de um motor, poucas são aplicáveis devido à questão fundamental da geometria do squish. Como exemplo, utilizar juntas de cabeçote mais grossas ou bielas curtas. Espera aí, deixa eu abaixar aqui para vocês poderem ver, né? Não estão vendo. Bielas mais curtas e na tentativa de reduzir a taxa de compressão do motor. É simplesmente inaceitáveis por motivos óbvios que acabamos de verificar. Nos motores de competição, procuramos manter a espessura na zona de squish abaixo de 1 milímetro. E entendemos que quanto mais esmagamento, melhor nesta região. Porém, devemos atentar para fatores dinâmicos do motor em funcionamento. Como esticamento da biela na freada do pistão em ponto morto superior. Que é, ou seja, a biela está subindo, na hora que ela vai subir, que ela para descer,
no calor ela dilata. Então, se tiver muito estreito, pode bater a biela no cabeçote. Dilatação dos materiais, é o que eu acabei de falar, etc. Assim, quanto mais fechada a faixa de squish, maior a eficiência do motor e menor a ocorrência de detonação. Porém, aumenta o risco de impacto do pistão no cabeçote, que eu acabei de falar, né? Já montamos motores com 0,6 milímetros de espessura de squish, mas lembrando-se que abaixo de 1 milímetro o risco é maior. Acima de 1 milímetro perde-se em eficiência e aumenta a ocorrência de detonação. Portanto, atenção redobrada ao realizar mudanças geométricas no motor. Garanta uma zona de squish perfeita e obtenha um motor com torque, potência e livre de detonação. Galera, olha que top essa matéria, hein? Gostei demais. Olha aqui, ó. Aqui foi feito como se fosse a área de squish, né? A posição da vela, para você saber como é que fica na câmara de combustão, né? Aqui, ó. Vou tentar posicionar o celular aqui da melhor forma para vocês poderem ver. Deixa eu ajustar aqui. Muito bacana essa foto. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui deu detonação. Aqui, ó. Aqui também. Aqui, todos que estão com a setinha, né? Ele fala aqui embaixo aqui. 6 séries fotográficas da chama de um cilindro com cabeçote transparente, mostrando a detonação. O ponto em que a chama de detonação aparece em primeiro lugar é indicado por um X em cada série. Os ângulos correspondem aos graus após o ponto morto superior. É aqui em cima, aqui, ó. Ângulo do virabrequim, tá vendo? Aqui já tá positivo. Olha que interessante. Galera, top demais, hein? Vou tentar explicar no motor aqui. Então, pessoal, para vocês poderem entender melhor, aqui, ó, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui que tá mais alta é a zona squish, tá? Para quê? Vocês puderem entender no vídeo aí, né? Para justamente deixar sempre a frente de chama aqui, ó. Olha onde tá a vela. Repara que uma coisa importante também, que tem a linha TSI, se você não fizer isso certinho, dá pau. Por isso que tem que torquear o cabeçote, torquear a vela. Você torqueia a vela, ó, ela sempre fica com o eletrodo na mesma posição, ó. Tá? Se você passar do torque, né? Colocar um torque excessivo, a vela fica com o eletrodo com posição diferente. Na linha TSI isso daqui dá problema, tá? Esses carros mais antigos nem tanto, mas a linha TSI dá problema, porque eles investiram muito nessa questão aqui de tecnologia da parte do motor, tá? Por isso que o cabeçote 16 válvula é melhor, porque também pela posição da vela, que a vela fica no meio, no centro, entre as 4 válvulas por cilindro, a vela fica sempre no meio. Então ela dá uma queima bem no centro do cilindro, aonde a frente de chama vai se propagar de forma certinha para todas as extremidades do cilindro. Aqui no caso a frente de chama se propaga daqui para lá. Por isso que tem o Fire 1.4, ele tem o pistão com... ele é côncavo para baixo, mas ele é justamente o formato da câmera. O Fire 1.4, para justamente auxiliar na frente de chama, para justamente auxiliar no movimento do pistão descer com força, com torque, tá? Então, pessoal, tudo é estudado, tá? Os engenheiros estudam, eles têm tecnologia para isso e eles sabem o que estão fazendo. Então, por isso que eu falo, não é simplesmente arrombar a válvula, sair abrindo, vou talhar o cabeçote, tirar sei lá, 1 milímetro do cabeçote para ficar com taxa alta que o carro vai dar potência. Vou simplesmente arrombar o duto aqui, que eu já vou ter potência. Tá? Vou arrancar aqui as guias de válvula aqui, eu vou desbastar elas para elas ficar sem esse calombo aqui. Não é assim, pessoal. A preparação não é desse jeito, tá? A preparação envolve muitas outras coisas. Uma coisa que eu sei, que nem aqui no cabeçote, quanto mais lisinho for aqui, ó, na câmara de combustão,
Quanto mais lisinho for, menos tiver essa ruga aqui, ó, essa lombadinha aqui é ruim, ó. Quanto menos tiver isso aqui, quanto mais lisinho for aqui, melhor é, para evitar pontos quentes dentro da câmera. Por isso que quando o motor tá carbonizado assim, ó, quando ele tá com carbonização desse jeito aqui, ó, ele fica com essa carbonização ali dentro, ó lá, ó, tô riscando lá, ó. Aí acontece o que? Começa a dar detonação, porque a carbonização começa a diminuir o espaço daqui do pistão. Então você começa a ter aumentar a taxa do motor por conta da carbonização, que vai acumulando resíduo lá, ó, em cima da cabeça do pistão. E acumula resíduo no cabeçote. E aí quando dá a frente de chama, ela encontra resistência e a taxa está muito alta. Aí você põe uma mijolina da vida, né, uma gasolina boa, né? Aí o que acontece? Na hora que a vela dá a centelha, antes da frente de chama chegar aqui, para ela preencher todo o cilindro na compressão, ela vai expandir antes. Aí é onde ela vai entrar em detonação antes e vai dar aquele batida de pino no motor. E aí, galera? Vídeo top, hein? Fala a verdade. Confere que tem muito mais. Tem muito mais vídeos por vir. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha. Tem muito mais vídeo aí. Tem muito mais matéria, conteúdo de informação, de preparação, de manutenção. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha para seus amigos e deixa um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que assim que tiver tempo eu respondo. Valeu, um forte abraço.